Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Medeiros aqui. Bora sim, bora falar sobre futebol pernambucano, bora sim, bora falar sobre o esporte, porque tem jogador chegando pro Leão da Ilha na noite desta quarta-feira, jogador que já tá com tudo acertado, tudo bem encaminhado para defender o Leão e tá chegando em Recife para assinar esse contrato e ser anunciado oficialmente pelo clube, e falar também sobre dois jogadores que podem ajudar muito o esporte, tanto nessa temporada e quem sabe também nas próximas temporadas. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo. Já vai se inscrevendo no canal, porque você se inscrevendo no canal, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no esporte, nos clubes nordestinos. Então, seja muito bem-vindo. Desde já, vá se inscrevendo aqui no canal, vá deixando o seu like também. E, claro, fica à vontade para comentar, para deixar sua opinião, porque aqui esse canal não é só feito pela gente, também é feito por vocês. Tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre essa informação, porque o Johan é o novo reforço do esporte, jogador que a gente falou, né, já aqui no canal, inclusive nos últimos dias, e agora ele está fechando o contrato com o Leão. Está aparecendo aí na sua tela, Esporte encaminha contratação do meia Johan, do Internacional, matéria da Camila Souza, do Globo Esporte. Bora dar uma lida nessa matéria. Jogador de 31 anos vem por empréstimo até o fim da temporada, como parte da negociação para a permanência do garoto da base rubro-negra, Vitor Gabriel, no Colorado. Bora lá. O Esporte aguarda a chegada do meia Johan, do Internacional na noite desta quarta-feira, para oficializar a contratação do atleta de 31 anos. Ele vem por empréstimo até o fim da temporada, como parte da negociação para a permanência do garoto da base, lateral esquerdo, Vitor Gabriel. Então tem aqui, como procedimento, os exames médicos serão feitos antes da assinatura do contrato, concretizando oficialmente o ACI, que aí está aparecendo o Johan. Tá, aqui tem um pouquinho sobre o Johan, né? Após passar pelas categorias de base do Corinthians, o meia defendeu profissionalmente o Chapecoense, Bragantino, Atlético Mineiro, enfim. Então, bora falar um pouquinho sobre esse jogador, porque como diz aqui na matéria, o Johan foi um cara que se destacou já no futebol brasileiro, tem passagem pelo Bragantino, tem passagem pelo Atlético Mineiro, tem passagem agora pelo Internacional, e na última temporada o Johan não teve tanto espaço na equipe de Porto Alegre, ele foi um cara que não jogou tanto na equipe de Porto Alegre. O torcedor do esporte deve lembrar desse nome de jogador, o Johan, porque foi um cara que já circulou bastante o nome dele nos bastidores do esporte, em diversas temporadas o Leão já teve interesse no jogador, não só apenas nessa gestão, mas em outras gestões o esporte sempre teve interesse no Johan, e é um cara que chega agora pro Leão com um contrato fechado. Bora lá, falar um pouquinho sobre o jogador. Na minha opinião, é um jogador que tem muita qualidade, porém, ele não é um cara que chega para se titular. Inclusive, eu acho que o esporte não está trazendo ele para se titular, até porque o Leão tem o Tito Ortiz, o Leão tem o Lucas Lima, o esporte está muito provavelmente fechando com o Rodrigo Atencio, o argentino do Independente, está interessado no Oscar Romero, então eu acho que ele não é um nome que vai chegar para se titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai chegar como um nome que vai compor o elenco e ser mais uma opção para o técnico Pepa, o que eu acho espetacular, porque ele é um cara que sim, pode ajudar o esporte, vai chegar aqui para buscar seu espaço, vai chegar aqui para tentar jogar seu futebol, e a gente sabe que futebol ele tem jogador de futebol, é aquele velho ditado, não se aprende a jogar a bola, mas o Johan está fechando com o esporte, agora tudo, finalmente deu certo essa situação do Johan e o esporte, tudo bem encaminhado para o jogador defender as cores rubro-negro. E sobre essa situação do Vitor Gabriel, né, que a Camila Souza fala aí na matéria, o Vitor Gabriel, o torcedor do esporte, deve lembrar também, é um lateral esquerdo da base, inclusive já jogou no profissional da equipe do esporte, e ele estava emprestado para a base do Internacional, e agora o Internacional tem interesse para permanecer com o jogador. E aí eis a questão, a gente vai ver um pouco sobre como vai ser essa situação, o esporte deve revelar alguns detalhes da negociação, enfim, se essa situação do Vitor Gabriel tiver algum ganho, se vai ser algum empréstimo, um novo empréstimo, se vai ser em definitivo, isso tudo deve ser revelado, mas é um jogador que quando teve a oportunidade no profissional, ele não conseguiu desempenhar tanto seu futebol, ele era um jogador na base, mas profissionalmente, pelo menos no esporte, ele não conseguiu jogar o seu futebol. E aí tem o Johan que está chegando agora como parte dessa negociação, muito provavelmente o esporte teve uma prioridade aí para contar com o jogador, que deve ter recebido também contatos de outras equipes. Mas como eu falei, considero uma boa contratação, acho o Johan muito bom jogador, principalmente levando em conta que ele não vai chegar para assumir de imediato essa vaga titular. Ele pode conquistar essa vaga, mas ele não vai assumir de imediato. Então, bom reforço, eu quero que o torcedor comente aí também sobre essa contratação. Então, bora lá falar sobre dois jogadores, mais dois jogadores além do Johan, mais dois jogadores que podem ajudar o esporte e eles não estão longe, tá? Eles estão dentro da casa rubro-negra, que a gente sabe que o esporte está jogando no Campeonato Pernambucano e o Leão está jogando com o Sub-20. Inclusive, teve duas rodadas aí, dois empates. O primeiro empate
contra o Afogados e o segundo agora contra a equipe do Decisão. E dois jogadores estão se destacando e chamando a atenção não só do torcedor do esporte, mas também de outras equipes da imprensa pernambucana. E o primeiro é um jogador de 16 anos, que é o Zé Lucas. Eu vou te falar o porquê o Zé Lucas pode ser muito importante para o esporte, está aparecendo aí na sua tela. Base rubro-negra, Zé Lucas. Bora lá falar um pouquinho sobre esse jogador? Porque o Zé Lucas é um cara que tá jogando, fez o seu primeiro jogo profissionalmente agora pelo esporte e tá chamando muita atenção dos torcedores, né? Um volante que tá jogando com um volante marcador, um volante que tem boa saída de bola, um volante que tá roubando muita bola no jogo, inclusive jogando contra equipes profissionais. E assim, a gente avalia, beleza, são equipes do nível do Campeonato Pernambucano, que são equipes com todo respeito aos times de equipes que não estão no mesmo nível de esporte, de um Retrô, por exemplo, né? Pelo menos no Campeonato Pernambucano, no nível de Campeonato Pernambucano. Mas, mesmo assim, a gente sabe o quanto é difícil um jogador de futebol que está subindo agora para o profissional, né, com todo o nervosismo, um jogador que tem qualidade e às vezes não consegue disciplinar seu papel. A gente sabe o quanto é difícil um jogador chegar dentro de campo e fazer o que esse garoto está fazendo, que é o Zé Lucas. Inclusive, ele jogou muita bola contra o Decisão, jogou muita bola contra o Afogados e tem apenas 16 anos de idade, cara. 16 anos de idade, jogando profissionalmente pela primeira vez. E por que ele pode ser importante para o esporte? Não apenas esportivamente, mas ele pode ser um ativo financeiro muito importante para o clube. A gente precisava falar sobre esse jogador aqui, porque ele pode ser uma situação financeira muito boa para o esporte no futuro e ajudar, quem sabe, o clube futuramente. Mas outro ponto que a gente precisa falar, apesar de eu achar que tem que ter um pouco mais de cautela com o Zé Lucas, por ser um jogador que está chegando agora, um jogador que está indo passo a passo, desenvolvendo seu futebol, como eu falei, tem muita qualidade. O esporte hoje no seu elenco, muito provavelmente o Pepa está observando, tá? Muito provavelmente o Pepa está observando esses jogadores do Sub-20, para saber qual jogador aí do Sub-20 pode continuar no elenco, quem sabe ficar até o final do Pernambucano. E muito provavelmente o Zé Lucas está nessa lista pelo futebol que ele vem desempenhando. Mas hoje, o esporte tem apenas um volante no seu elenco. Inclusive, é uma coisa que a gente está cobrando bastante. Um volante que é o Fabrício Domingues. Inclusive, o Fabrício Domingues já é um volante, né, que joga um pouquinho mais para frente do que propriamente dito ser um volante marcador. Então, o esporte hoje, né, joga na semana que vem na Copa do Nordeste, e o esporte hoje não tem nenhum volante no seu elenco. Então, o Zé Lucas acaba se tornando, mesmo que talvez um pouco mais longe dessa possibilidade, acaba se tornando uma opção para a equipe do esporte, na equipe profissional, o que eu acho que seria uma baita oportunidade para o garoto. Minha opinião, deixaria o Zé Lucas, apesar do esporte ter dito que vai jogar o Campeonato Pernambucano apenas as 3 primeiras rodadas, eu deixaria o Zé Lucas até o final do Campeonato Pernambucano, pelo menos para ver como o jogador vai se sair, pelo menos para dar um ritmo maior de jogo e quem sabe ainda esse ano o jogador ter uma oportunidade na equipe profissional em outras competições. Então, é isso. Eu quero que o torcedor, inclusive, comente um pouquinho sobre o Zé Lucas. É um cara, como eu falei, tem muita qualidade, tem um potencial gigantesco e a gente levando em conta que ele tem apenas 16 anos, já está jogando esse futebol. Mas é isso. Também, como eu falei, né, tem essa questão de ter o seu campeonato pernambucano, mas querendo ou não, são jogadores de base jogando contra jogadores profissionais de outras equipes. Então, isso acaba sendo bastante importante. E além do Zé Lucas, tem um outro jogador, esse inclusive está mais consolidado, tá? Esse inclusive está mais consolidado, que é um zagueiro, né? O torcedor já deve estar sabendo de quem eu estou falando, que é um zagueiro. Bora falar sobre o Marcelo Aju, tá? Marcelo Aju, tá? O Marcelo Aju, jogador que tem passagem pela base do esporte, também tem passagem pela equipe do Jaguar, e o torcedor do esporte deve lembrar que teve uma situação jurídica envolvendo o Marcelo Aju e o esporte, né? Depois o Marcelo Aju falou que acabou se arrependendo dessa decisão, né? Desse embate jurídico, que foi precipitado, e eu realmente concordo com isso, acho que foi precipitado, porque é um jogador que tem muita capacidade, tem muita qualidade, mas o que esse moleque está jogando agora no Campeonato Pernambucano, ele já vinha se destacando pela equipe do Jaguar, na época que o Sport emprestou ele para o Campeonato Pernambucano. Tem 22 anos de idade, então na minha visão é um jogador que já está praticamente consolidado, e eu acho que ele está pronto sim para subir para a equipe profissional do Sport. A gente viu que ele está jogando no Campeonato Pernambucano, um jogador que está jogando com muita segurança, um jogador que está jogando com muita qualidade, com saída de bola. Quando ele sai da zaga, inclusive fazendo a transição defesa-ataque, o Marcelo Aju sai muito bem. Inclusive, ontem ele fez a posição que muita gente estava dizendo que ele tinha uma característica até de volante, porque ele está saindo ali da zaga, levando lá para frente a bola e ninguém conseguia tirar a bola dele. Então, é um cara com muita qualidade, que não me surpreende que o técnico Pipa possa subir ele ainda esse ano
para a equipe profissional e quem sabe aí nessa sequência do Pernambucano e nas outras competições, Copa do Nordeste, Série A do Campeonato Brasileiro. E por que eu estou falando desses jogadores aqui? Agora, falando um pouquinho sobre isso. Por que eu estou falando desses jogadores aqui? Porque eu acho que são jogadores que podem salvar o esporte no futuro, né? Jogadores que, como eu falei, não só esportivamente, mas sim financeiramente. Mas a gente viu um exemplo recente do Pedro Lima, cara. Obviamente, não é todo dia que surge um Pedro Lima, não é todo dia que vai surgir um Joeliton, um Gustavo, né, que acabou se destacando aqui no esporte também, apesar de não ter tido uma venda tão grande como o Pedro Lima, mas são jogadores que, se o esporte souber trabalhar, se o esporte souber desenvolver, esses dois jogadores, principalmente, tá, tem outros nomes, como o Ramon, o goleiro Davi, enfim, jogadores aí, o Dieguinho também, que tem um potencial, não tá jogando tanta bola, mas tem um potencial muito grande, a gente sabe disso, mas o esporte tem total condições hoje de lapidar esses jogadores e ter boas peças, não só para o seu elenco, como também visando o futuro do clube, porque a base salva e a base é o futuro do clube, isso a gente sabe. Tudo bem? Mas é isso, torcedor rubro-negro. E é isso, né? O Johan chegando no Recife, já falei aqui sobre o jogador, e esses dois jogadores, o Zé Lucas e o Marcelo Aju, fechando essa situação do Campeonato Pernambucano, são dois jogadores que podem ajudar bastante o Leão, e eu acho que poderiam, assim, fechar o elenco do esporte quando as contratações forem feitas. Então, comenta aí, não esquece de deixar o like e, claro, de ajudar aqui o canal do Hugo, tá bom? Tamo junto, até a próxima.